Glória a Deus, saldo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Neste momento, nesta hora da tarde, nesse sábado, estarei trazendo um ensino da palavra de Deus para os irmãos. Glória a Deus. Não sei que horário você vai estar vendo esse ensino, né? Mas aqui nesse momento estou gravando à tarde. Louvado seja Deus. E creio que Deus vai falar contigo. Creio que Deus vai falar com os irmãos que acompanham o canal e aqueles que estão chegando em nome de Jesus para aprender da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é o alimento vivo. A palavra de Deus é o que traz edificação, é o que traz exortação, é o que traz salvação para o homem. Glória a Deus. E nesse momento estou aqui para fazer aquilo que o Senhor nos conduziu, né? Buscar a trabalhar para o Senhor, né? Então estou aqui à disposição e quem vai dar a direção nesse ensino é o Espírito Santo, porque é Ele que tem que falar aquilo que você precisa ouvir, né? É Ele que esquadrinha o coração e Ele vai falar aquilo que você necessita nesse momento, né? Aquilo que você está precisando nesse momento, né? O Espírito Santo ele vai falar. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei, mas o Espírito Santo vai falar. E aqui nesta tarde eu vou estar trazendo um ensino. Glória a Deus. O ensino da palavra de Deus sobre oração. Glória a Deus. Estamos vivendo os tempos difíceis porque muitos não sabem orar, muitos oram de maneira errada, muitos oram em momentos errados, em situações erradas. E a palavra de Deus nos ensina, né? Jesus ele vem nos ensinar como nós devemos orar, né? Então a palavra de Deus tem muitos ensinos que falam sobre oração. E hoje muitos estão perecendo, por quê? Por falta de examinar as Escrituras, por falta de ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitos estão perecendo, por isso que muitos não sabem orar, né? Por isso que muitos estão orando de maneira errada na presença do Senhor. E a palavra de Deus vem nos ensinar, né? Como devemos orar, como devemos buscar a Deus, como devemos se prostrar, se chegar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, vamos começar esse ensino. Louvado seja Deus. E aqui eu só sou um instrumento na presença do Senhor. Quem vai dar direção aqui é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos então começar. Louvado seja Deus. Começar lá nos evangelhos. Glória a Deus. Porque Jesus, o que Jesus nos ensinou sobre oração, meus irmãos? Né? O que Jesus nos ensinou sobre oração? Vivemos tempos, como eu falei, difíceis porque muitos estão esquecendo os ensinamentos de Jesus. As pessoas estão visando muito o Velho Testamento. Não que é errado você buscar sobre o Velho Testamento, mas as pessoas estão esquecendo dos ensinamentos de Jesus e visando só o Antigo. Esquecendo o Novo e visando só o Antigo. E a Bíblia é completa. A Bíblia é um conjunto e nós não podemos esquecer nenhum dos dois, né? Então vamos começar pelo que Jesus ensinou. Louvado seja Deus. No livro de Mateus, abrei as vossas Bíblias em nome de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Vamos ver o que Jesus nos ensinou. E quem vai dar direção nesse ensino é o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5. Glória. Está escrito assim: louvado seja Deus. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta. Ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Deus. A primeira coisa que aprendemos de Jesus vai trazer esse ensino, né, sobre a oração. E por que Jesus ele vem, né, muitas vezes ele vem falar acerca da oração, e não só acerca da oração, mas acerca da vigilância. Porque não adianta nós orar 24 horas por dia, mas esquecer de vigiar depois de orar. É vão, né? Por isso que Jesus ele disse: vigiai e orai para que não entres em tentação. Então ele sempre colocou a vigilância e a oração, né? Sempre ele colocou que devemos vigiar e orar. Então, estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão vigiando e muito menos orando. Estamos vivendo os tempos que as pessoas estão esquecendo daquilo que nós buscamos ter. E o que buscamos ter? Buscamos ter conhecimento de Deus. Buscamos ter comunhão com Deus. E as pessoas estão esquecendo que a comunhão é a que gera a nossa chegada ao Senhor. Porque se nós não buscarmos comunhão com Deus, não temos como nós chegarmos ao Senhor. Não temos como nós chegarmos ao Senhor. E a oração, meus irmãos, ela serve para muitas coisas. Não só para ter a comunhão com Deus, que é o principal, porque nós oramos. Nós não oramos para pedir algo. Nós não temos que ter esse sentimento dentro de nós, de orar para pedir algo. Porque Jesus ele disse que o nosso Pai ele já sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedir. Deus ele já sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedir. Não que é errado você pedir, mas nós visamos muitas vezes pedir e esquecemos do principal. E qual é o principal? É conhecer a Deus. Qual é o principal? É ter comunhão com Deus. O que é o principal? É falar com Deus. É ter desejo de buscar a face do Senhor. O principal da oração é você conhecer a Deus. Ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus. Ter comunhão com Deus. Desde o Novo Testamento,
desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, todos os homens de Deus, eles oraram. Todos os homens de Deus, eles tiveram comunhão com Deus. Até mesmo aqueles que falharam para frente, até mesmo aqueles que pecaram, que erraram, no começo eles tiveram uma comunhão com Deus. Então nós entendemos uma coisa, que nós buscamos a Deus é para ter comunhão com Ele. Nós oramos é para ter comunhão com Ele. Hoje é um pede-pede, é um pede, busca, pede casa, pede carro, pede trabalho, mas esquece do principal, que é ter comunhão com Deus. O principal da oração é ter comunhão com Deus. O principal da oração. O principal. Como nós lemos aqui no livro de Mateus. Jesus, ele está olhando para Israel, ele está olhando para Jerusalém e está vendo que os fariseus, eles estão orando, que os hipócritas, Jesus chama eles de hipócritas porque eles estão orando, mas eles não estão orando para buscar a Deus. Eles não estão orando para ter comunhão com Deus. O coração deles está longe de Deus. Eles adoram a Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus. O próprio Jesus, ele disse isso. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, Jesus, ele está olhando e está vendo que o povo de Israel, que os fariseus, eles estão orando, mas eles não estão orando para o coração ligado totalmente a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos, que nós temos que orar com entendimento. Nós temos que orar com o coração ligado a Deus, querendo comunhão com Deus, querendo intimidade com Deus. Hoje as pessoas não têm mais prazer de falar com Deus. A primeira coisa que acorda é fazer as coisas terrenas, fazer as coisas do mundo, é já ir trabalhar, nem agradecer a Deus pelo levantar, nem agradecer a Deus pelo dormir, nem orar ali, falar com Deus, não falam mais. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos escuros, em que as pessoas estão esquecendo de se achegar ao trono do Pai. E Jesus, ele nos ensinou, não faça como os hipócritas. Por quê? Quando tu orares, não seja como os hipócritas. Mateus capítulo 6, versículo 5. Pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Louvado seja Deus. O pecado aqui não está nem em orar em pé, no versículo 5, nem nas esquinas das ruas, mas o pecado está para serem vistos pelos homens. O povo estava orando para serem vistos. Eles não estavam orando para buscar a Deus, para ter comunhão com Deus, mas eles estavam orando para ser chamado pelos outros como homem de oração, para serem chamados pelos homens como uma pessoa que ora. No coração deles, no coração dos fariseus era: vamos orar em pé, vamos orar nas sinagogas. Para quê? Para que quando o povo nos vê, eles vejam que nós estamos orando. Mas eles mesmos não queriam estar orando, eles só estavam ali para ser vistos pelos homens, para serem reconhecidos que eram homens de oração, mas o coração deles não estava ligado em Deus, o coração deles estava ligado no povo, no que o povo pensava.
O que acontece nos dias de hoje? Hoje muitos oram, mas para ser reconhecido pelo homem. O que o homem vai pensar dele? O que o homem vai pensar dela? Se ela é uma mulher de oração, ou se ela ora, ou se ela não ora. Mas esses fariseus estavam orando porque os homens estavam falando. O que eles iam achar? Do que o povo ia achar deles? Né? Então eles queriam ser reconhecidos pelo homem. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina na oração é que nós não devemos orar para ser visto pelos homens. Nós não devemos orar para ser visto pelos homens. Nós devemos orar para ser visto por Deus. Não importa onde você orar. Dentro do carro, dentro do banheiro, dentro do seu quarto, em espírito, em pensamento, em espírito, em pensamento. Não importa onde você orar, no monte, no vale, na rua, andando, trabalhando, não importa onde você orar, o seu coração ele tem que estar ligado a Deus. Você não tem que orar para que os outros vejam, para que os outros reconheçam que você é uma pessoa que ora. Hoje muitos dobram o joelho no chão, e falam que eu vou ficar 1 hora aqui. Mas não tem vontade de ficar 1 hora realmente. Fala, vou ficar 1 hora aqui porque eu quero alcançar aquela pessoa ali que orou 2 horas. Fica 2 horas no joelho, mas não com sinceridade no coração com Deus. Mas fica 2 horas no joelho para ver o que o homem vai pensar. No coração dessa pessoa, ela dobra o joelho para quê? Eu vou ficar aqui para quê? Para que as pessoas vejam que eu oro, para que as pessoas vejam que eu busco ao Senhor, mas não tenha realmente a vontade no coração de ficar 2 horas, de ficar 1 hora de joelho. Não tem. Você pode ficar até 1 hora de joelho, mas a sua oração tem que ser sincera 1 hora. A sua oração tem que ser de comunhão 1 hora com Deus. Você não tem que ficar 1 hora porque as pessoas estão falando, porque as pessoas estão vendo, para você ser chamado de homem de oração. Não. Você tem que ficar 1 hora, mas com o coração totalmente ligado a Deus, não querendo saber das pessoas, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. O erro de muitos é esse, que ora para ser visto pelos homens. Louvado seja Deus. Para receber a sua recompensa dos homens, para receber aplauso dos homens. Ó, homem de oração, ó, mulher de oração. Mas ela estava ali 1 hora de joelho, ela estava ali 40 minutos de joelho, mas não para ter comunhão com Deus, mas para ser visto, para ser reconhecido, para ser aplaudido, para receber sua recompensa. E é esse o erro que está vivendo esses últimos dias. É esse o erro que estamos vivendo nesse tempo. É que as pessoas oram 30 horas, 8 horas, mas realmente não quer ter comunhão com Deus. Quer ser visto pelos homens. Quer ser visto pelos homens. Você não precisa ficar falando que você é uma pessoa que sobe monte, que desce monte, que você é uma pessoa de oração. Você não precisa ficar falando. Você não precisa ficar falando que você é uma pessoa que jejua. Não, você tem que só ter a comunhão com Deus. Então Jesus ele está exortando e falando para o povo, não seja como eles. Porque eles estão orando nas ruas, mas eles estão orando para ser visto. Eles estão orando em pé para ser visto. Aí Jesus no versículo 6 ele fala, mas tu quando orares... Agora ele está trazendo um ensino para o povo. Está trazendo um ensino para nós. Tu quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente.
publicamente. Tu, quando orares, entra no teu quarto. Fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus ele não só está falando do quarto literal da nossa casa. Sim, ele está falando desse quarto. Mas ele está falando do principal quarto que você tem que ter na sua vida, que é o quarto espiritual. É você orar não para ser visto, mas você orar para ter comunhão com o Pai que está em secreto. Só Ele sabe o que você está falando. Só Ele sabe o teu coração. Só Ele esquadrinha o teu coração. E é esse quarto que nós desejamos e temos que estar, o quarto secreto. Quando orares, entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Você quer ser recompensado publicamente? É em secreto que você faz as coisas. E Deus vai te honrar publicamente. Não adianta você se mostrar para o homem que está fazendo, que você está evangelizando, que você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não adianta você fazer isso. Não adianta você querer se amostrar para o homem. Você tem que se fazer as coisas para Deus. O teu coração tem que ser Deus. As coisas da sua vida tem que ser Deus. Então teu pai ele vai te recompensar publicamente, mas quando você buscar a Deus em secreto. Porque hoje nós vemos um tal de fala-fala. Ah, fulano tal hora 3 horas, ah, fulano tal hora 5 horas, ah, fulano tal... Então as pessoas estão orando para ser vistas. Elas não estão orando para buscar a Deus. Esse é o problema. Por isso que ora 2 horas de joelho, 3 horas de joelho, 1 hora de joelho, mas não sente nada, não sente a presença de Deus. Deus não fala com ele, Deus não fala com ela. E por quê? Porque está orando para ser visto pelos homens. Mas aquele que orou 10 minutos, aquele que orou 20 minutos, aquele que orou meia hora, mas orou com intimidade, orou com comunhão, orou com coração, Deus recebeu, ele sentiu a presença, Deus respondeu a oração dele, Deus ouviu ele, por quê? Porque ele falou aquilo que precisava falar com Deus. Ele falou aquilo que precisava falar com Deus. Então nós temos que orar com comunhão. É melhor orar meia hora tendo comunhão do que 2 horas sem ter comunhão nenhuma, não receber nada, não sentir nada, sair do mesmo jeito que entrou na oração. Então, quando você orar, ora em secreto. E teu pai, o teu pai, Deus, que vê o secreto, ele vai te recompensar. Louvado seja Deus. Então no versículo 7, Jesus agora está falando assim, mas orando, glória a Deus, não usei de vãs repetições. Aleluia. Glória a Deus. Mas orando, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensa que por muito falarem, serão ouvidos. Olha isso aqui. Jesus está falando, mas orando, não usei de vãs repetições. Glória a Deus. Jesus está falando aqui, não que você não pode repetir. Vamos ler o texto e vamos entender o texto. Jesus está falando assim, mas orando, não useis de vãs repetições. Quando você orar a Deus, não é que Jesus não está proibindo. Jesus não está proibindo você
repetir. Jesus está proibindo você ser vão nas repetições. Repetições inúteis. Que repete, mas inutilmente. Deus já te ouviu, meu amigo. Deus já te ouviu. Deus já te ouviu, meu irmão. Deus já te ouviu, minha irmã. Então Jesus está falando, mas orando não usei de vãs. Não usei de inúteis. Coisas inúteis. Inúteis repetições. Porque tem gente que ora, mas é inútil. Jesus está falando, não sou eu. É inútil, porque está repetindo, mas inutilmente. Coisas vãs. Coisas vãs. Coisas inúteis. Pecado você não está em repetir. Pecado você está sendo inútil, repetindo várias vezes aquilo que é inútil. Pecado está em você repetir. Deus já te ouviu. Deus já te escutou. Tem gente que ora. Tem muitos que oram. Dobra seu joelho. E repete, faz a oração. Aí daqui a pouco repete aquilo que já tinha falado. Aí daqui a pouco repete aquilo que já tinha falado. Daqui a pouco repete aquilo que já tinha falado. Meu irmão, Deus já te ouviu. Tem muitos que oram, Jesus alcança a minha casa, alcança a minha família, alcança o meu lar, alcança meu trabalho. Aí daqui a pouco, meia hora de novo, Jesus alcança a minha casa, alcança a minha família, alcança meu lar. Aí daqui a pouco, de novo, alcança a minha casa, alcança a minha família, alcança meu lar. Aí daqui a pouco, de novo, alcança a minha casa. Jesus já te ouviu, Deus já te ouviu. Para que você está repetindo tanto numa oração que você já tinha falado no começo? Você está repetindo, mas vão. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Tem momentos, sim, que às vezes é necessário repetirmos. Mas não é toda hora, não é vão, não é inutilmente. Inutilmente é você fazer, mas Deus já te escutou. E você está insistindo, inutilmente. Deus, Ele não trabalha como o homem quer. Deus, Ele trabalha no tempo dele. Há tempo determinado para todas as coisas. Não adianta você ficar inutilmente, se Deus vai trabalhar da maneira dele. Porque tem gente que quer fazer Deus trabalhar, tem gente que quer fazer Deus faz, Deus entra, Deus coloca, mas Deus trabalha da maneira dele, do jeito dele. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é da maneira que Deus deseja, da maneira que Deus quer. É da maneira que Deus quer. Então, Jesus, ele já sabe o que você vai pedir antes de orar. Você não precisa ser inútil. Essa é a palavra. Vão é inútil. Em repetir coisas que às vezes nem necessita. As coisas que às vezes nem necessita. Jesus, ele nos ensinou o quê? Pedi, e dar-se-vos-á.
Batei e batei. E uma hora vai abrir. Agora tem gente que repete e repete, como querendo, forçando Deus, querendo que Deus faça. Você está entendendo? Então, vão é aquilo que é inútil. Quando Jesus fala pedir, pedir, algo que é permitido. Ou seja, essa repetição permitida. Você buscar aquilo que é necessário. Você não ser inútil de pedir na mesma oração. Deus, ele quer que você tenha comunhão primeiro com ele, para depois você buscar algo com ele, pedir algo para ele. Louvado seja Deus. Então Jesus está falando isso. Os pagãos, eles fazem isso, porque eles pensam que por muito falares eles vão ser ouvidos. Não é por muito você falar, não é por muito você ficar falando Jesus faz, Jesus coloca, Jesus me dá, Jesus me dá, Jesus me dá. É na mesma oração, Jesus me dá, Jesus me dá, Jesus me dá. Mas o que Jesus ele quer te dar é a presença dele. O que Jesus ele quer te dar nessa oração é o Espírito Santo. O que Jesus ele quer te dar é uma comunhão com ele. O que Jesus ele quer te dar é que você ouça a voz dele. É isso que Jesus quer te dar, que você ouça a voz dele. Então não é por muito você dobrar seu joelho na cama e ficar falando Jesus faz, Jesus faz, Jesus faz, Jesus pega, Jesus coloca, Jesus tira, Jesus me dá. Não é por muito falar. Você já falou? Você já falou? Agora busque as coisas de Deus, busque as coisas espirituais. Busque conhecer a Deus. A sua oração, ela tem que ser diversificada. A sua oração tem que ser diversificada. Ela tem que ser como um prato de comida. Que tem um arroz, tem um feijão, tem um bife, né? A sua oração tem que ser mais ou menos isso. Tô dando um exemplo. Tem a salada. Então, cada momento da sua oração tem que ser para algo. Não tem que ser só para uma coisa, insistência só numa coisa. Você terminou aquela oração, mais tarde você vai orar de novo. Você está entendendo? Então, você não precisa ter pressa. Seja diversificado. Esteja um pouco de cada na sua oração. Fale aquilo que é necessário na sua oração. Aquilo que você precisa falar com Deus. Aquilo que você necessita com Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Fale aquilo que você precise com Deus. As orações, elas servem, meus irmãos, não só para ter comunhão com Deus, mas as orações, elas servem para nós vencer batalhas espirituais. Ela serve para nós vencer batalhas espirituais. Para vencer aflições. Porque o diabo, ele é astuto. E ele vai tentar nos parar. E nesses últimos dias, ele tá vindo nas áreas espirituais. Ele tá vindo nas áreas espirituais, colocando aflição, colocando depressão, colocando desânimo, colocando preguiça, colocando angústia. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você jejue. Ele não quer que você lê Bíblia. Quando você começa a ler Bíblia, vem o sono,
vem a preguiça, vem o cansaço, não tem vontade de ler, isso você só vai se vencer na oração. Isso você só vai vencer buscando a Deus. Isso você só vai vencer se achegando a Ele. Abre o livro de Tiago. Tiago 4. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite a Deus. Resista ao maligno. Resista a Satanás, porque ele vai fugir. E você só vai conseguir resistir ao diabo se sujeitando a Deus, buscando a Deus, orando a Deus, se achegando a Deus. Ah, eu não consigo ler Bíblia. Ah, eu não consigo jejuar. Você está orando a Deus? Você está resistindo ao diabo? Você só vai vencer essas batalhas espirituais quando você começar a se sujeitar a Deus, como você começar a buscar ao Senhor de todo o coração. Resista ao diabo. Você só vai resistir a ele se achegando a Deus. Sujeite a Deus. Resista ao diabo e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Versículo 8. Chegai-vos a Deus. Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores. Purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflito? Estais aflito? Lamente e chore na presença de Deus. Está aflito? Está aflito? Lamente e chore. Está aflito? Está passando processo difícil? Está passando angústia? Está passando dificuldade? Dobra seu joelho. Lamenta na presença de Deus. Quebra teu coração, chora na presença de Deus, que essa aflição vai sair da sua vida. Pede socorro a Deus, porque Ele é fiel na hora da angústia, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Hoje nós vemos que as pessoas estão precisando de um socorro espiritual de Deus, mas elas não chegam pedindo socorro. O que é chegar pedindo socorro? É pedindo, Jesus, me ajuda, eu não consigo. Chorar, lamentar, pedir perdão dos seus pecados. E Deus, Ele vai te socorrer na hora da angústia. Deus, Ele vai te socorrer na hora da angústia. Quando uma criança ela está com medo, uma criança que está lá, vamos supor, tem um quarto, e uma criança tem o seu quarto ali, e a criança com medo, ela começa a chorar, ela começa a pedir para o pai ir até ela. Ela começa a chamar o seu pai que está no outro quarto para se achegar a ela, para ajudar ela. Ela começa a chorar, que até uma hora o seu pai chega para abraçar. Assim o Espírito Santo, quando você começa a chorar, como você começa a prantear, como você começa a se humilhar na presença de Deus, Jesus, o Espírito Santo Consolador, ele vem até nós e nos consola e nos ajuda em nossas fraquezas.
Só que nós não lamentamos, nós não choramos, nós não pedimos socorro a Deus. Por isso que você está desanimando, você está querendo parar, por isso que você não está conseguindo vencer, porque você não está se humilhando, porque você não está chorando, porque você não está pedindo socorro para Jesus. Porque a partir do momento que você pede socorro para Jesus, Ele vem até você e te ajuda. Ele vem até você e te ajuda. Então está aflito, lamente e chore. Converta o seu riso em pranto, a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Se humilhe na hora da angústia, se humilhe na hora da aflição, se humilhe na hora que você está passando dificuldade, chore. E o Senhor, Ele vai te exaltar nessa hora. O Senhor, Ele vai tirar você desse vale. O Senhor vai tirar você desse buraco. O Senhor vai te exaltar no dia de tribulação. Em Tiago 5, versículo 13 está escrito: está alguém aflito? Está alguém entre vós aflito? Que ore. Você está aflito? Comece a orar. Sabe por que os crentes não estão vencendo? Sabe por que tem crente morrendo espiritualmente dentro da igreja? Porque não ora. Não ora. Ora, mas ora para pedir. Mas não ora para ter comunhão, não ora para se humilhar, não ora para se arrepender. Nós devemos orar para se arrepender dos nossos pecados. Nós devemos orar para chorar, para se humilhar. Tem momentos que oramos para pedir sim, mas o maior momento é se achegar a Deus. E Ele vai se achegar a nós. Ele vai se achegar a nós. Por isso que você precisa se achegar a Deus para você vencer essas angústias, essas aflições da sua vida. No livro de Salmos 120, olha o que o salmista vem nos dizer. Salmo 120, abre a sua Bíblia. Na minha aflição clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Na minha aflição. Você está aflito? Clame ao Senhor, meu irmão. Clame ao Senhor, minha irmã. E Ele vai te socorrer. Na minha aflição clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Livra a minha alma, ó Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que será dado a ti, ou que será feito a ti, ó língua enganadora? Flechas afiadas do poderoso, como carvão de zimbro. Então você, na hora da aflição, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, meu irmão. Você está se deixando ser vencido pela aflição. Você tem que resistir na aflição. Você tem que resistir na aflição. Você tem que resistir. Louvado seja Deus. Abra o livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 40
41, versículo 41, está escrito assim: e retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, ajoelhando-se orava. Versículo 43, dizendo: Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu o anjo do céu, fortalecendo. Na hora que Jesus estava mais angustiado, na hora que Jesus estava mais agoniado, na hora que Jesus estava mais aflito, ele foi buscar ao Pai. E ele venceu. Deus enviou o anjo para fortalecer na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da agonia. Você quer ter fortalecimento de Deus? É você buscando a Ele. Sabe por que hoje muitos estão fracos espiritualmente? Sabe por que muitos cai, não permanece? É porque não vive, não tem uma vida de oração. Mas um crente que quer ser fortalecido por Deus, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de comunhão com Deus, ele tem uma vida de busca com Deus. Alabassai de comando que negai. Aleluia! Eu sinto a presença. Você quer ter comunhão com Jesus? Ria sob anda labacé. Busque a Ele. Você quer ser forte espiritualmente? Clame a Ele, busque a Ele. Você quer sair dessa aflição? Você quer sair dessa angústia? Você quer sair dessa tristeza? Você quer sair dessa depressão? Se achegue a Ele, Ele vai se achegar a você. Tenha comunhão com Deus. Versículo 44, estando em agonia, ele orava mais intensamente. Até na agonia, Jesus não parou de orar. E quanto mais agonia, ele mais orava intensamente. Você pode estar passando o que for, você pode estar passando a angústia que for, mas você não pode parar de orar. Você não pode parar de buscar a face de Deus. Você tem que orar como Jesus, intensamente, intensamente, continuamente. Não pare na angústia, não pare de buscar a Deus por causa da aflição, por causa da tribulação. O que Paulo, louvado seja Deus, não pare, meus irmãos. Não pare. Você tem que perseverar. Você tem que continuar. Pode estar doendo, pode estar, mas Jesus, ele também passou por isso. Jesus, ele passou por isso. Porque tem gente que quer ser forte espiritualmente, mas não ora, como que vai ser forte espiritualmente? Tem gente que quer vencer a angústia, mas não ora, como que vai vencer a angústia? Como que vai vencer a agonia? Jesus, ele venceu, mas por quê? Porque ele orou. Ele estava orando incessantemente. E saindo sangue, suor como gotas de sangue, estavam saindo, mas ele não parou. Tem gente que quer as coisas de Deus, que quer ter mistério com Deus, que quer ser usado na pregação. Tem gente que quer ter dons espirituais, mas não busca. Você quer ter coisa com Deus? Clame a Ele.
Jesus, ele disse: batei, batei, pedi, pedi. Pedi, pedi, meus irmãos. Você só vai conseguir vencer orando. Você só vai conseguir orando. Louvado seja Deus. Tiago vem nos dizer isso. Sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita. Tiago 1, versículo 3. Sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar alguma coisa. Se alguém tem vos falta de sabedoria, peça a Deus. Está faltando algo na sua vida espiritual? Peça a Deus. Tiago está falando aqui, está com falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o homem que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Sabe por que você não está recebendo algo de Deus? Porque você é indeciso. Você é inconstante nas orações. Você está pedindo sem fé. Você está orando, você dobra seu joelho, mas sua cabeça está na conta de água. A sua cabeça está na conta de luz. A sua cabeça, ela está preocupada com o seu trabalho. O seu coração não está ligado com a Deus. Deus só vai te dar quando você ligar o coração a Ele, quando você tiver com fé nele. Peça, mas com fé. Peça com fé. Jesus certa vez veio colocar uma parábola. E ele vem nos dizer acerca da viúva. Jesus certa vez veio contar-nos uma parábola. E ele vem nos dizer de uma viúva. E essa viúva ia para um juiz, mas esse juiz era injusto. E ela dizia: faz-me justiça contra os meus adversários. Faz-me justiça contra os meus adversários. Lucas 18. Faz-me justiça contra os meus adversários. Só que aquele homem juiz, ele era injusto, ele não temia a Deus, não respeitava os homens, não obedecia à palavra de Deus. Mas aquela mulher, ela incomodava aquele juiz, ela insistia. A diferença de insistir e de ser vão. Ela insistiu em algo bom. Ela insistiu, mas em algo que ela precisava, que era vencer o inimigo, que era vencer o adversário. Ela insistiu naquilo que era útil, não aquilo que era inútil. E na insistência daquela mulher, daquele juiz, que não obedecia a Deus, e nem respeitava os homens, ela falou: porque esta mulher está me incomodando, eu vou fazer justiça por ela, para que ela não venha continuar me cansando. Então aquele juiz fez causa por aquela mulher, porque ele estava ouvindo, só ouvindo
a angústia, a aflição daquela mulher. Jesus, ele te ouve na aflição. Jesus, ele te ouve na angústia. Naquilo que é útil, Jesus, ele vai te ouvir quando você insiste. Naquilo que é útil, mas naquilo que foi inútil, ele não vai perder nem tempo. Mas aquilo que for útil, aquilo que for necessário, como aquela mulher estava passando adversidade, estava passando uma injustiça, ela estava passando aflições, ela insistiu, faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça, e aquele homem fez. E assim Deus não vai fazer justiça para aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Não vai fazer justiça para aqueles que buscam, para os eleitos que buscam de dia e de noite? Ainda que demore um pouco, ainda que seja longânimo, Deus não fará justiça? Pode demorar o tempo que for, pode ser o tempo que for, Deus, ele vai fazer justiça, mas é no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele. Ele vai tirar você dessas aflições, mas é no tempo dele. Ele vai cumprir as promessas que ele tem na sua vida, mas é no tempo determinado que ele decide. Pode demorar, mas ele é longânimo para cumprir. Pode demorar, mas ele é fiel para cumprir. Perdão. Ele é fiel para cumprir. Pode até ser longânimo, mas ele é fiel para cumprir. E no começo do versículo 18 ele vem nos dizer: Jesus contou uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Sempre. Ele não está falando orar hoje e orar semana que vem. Apóstolo Paulo, ele vem nos dizer: orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Um crente que quer as coisas de Deus, um dos sintomas, um dos sinais, que é um crente que ora. Um dos sinais do crente que quer as coisas de Deus, que quer mistério, que quer poder, que quer sinal, que quer cura, que quer libertação, que quer ser usado na revelação, que quer ser usado na profecia, é um crente que ora incessantemente, intensamente, que ora sempre, que ora sem cessar. Ele ora ao acordar, ele ora em espírito andando, dirigindo, ele ora à noite, ele ora quase em todos os momentos, ele busca Deus. Ele tem sede de buscar Deus. Ele quer buscar Deus. Ele sente a vontade de querer o profundo de Deus. Então ele vai falar: eu vou orar pela manhã, eu vou orar dirigindo, eu vou orar trabalhando, eu vou tirar 15 minutos lá no meu serviço para orar, na hora do almoço eu vou orar à noite, eu vou buscar a Deus, eu vou orar sem cessar. Um crente que quer as coisas de Deus, ele é um crente que busca, que ora, que jejua, que consagra a vida dele ao Senhor. Orai sem cessar, apóstolo Paulo, ele vem dizer: orai sem cessar. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Deus dava sonho, Deus dava interpretação. Daniel, ele era diferente. Você quer ser diferente? Você quer ser diferente aonde você habita, dentro da sua casa? Você quer que a luz do teu Espírito entre dentro de você? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a buscar a Deus de todo o coração. Comece a clamar ao Senhor e Ele ouvirá o teu clamor. Comece a buscar a Deus. Você quer ter coisa com Deus? Aquele que semeia no Espírito colhe vida. Semeia depósitos com Deus. Semeia depósito com Deus. Você quer ter profundidade na palavra? Você quer ser forte espiritualmente?
Ore. Você quer ser a diferença? Você quer ter o brilho do Espírito Santo na sua vida? Ore. Você quer ser liberto? Ore. Jesus ele disse, essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Você quer que os demônios saiam do seu caminho? Jejue e ora. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas se você parar de buscar, se você desfalecer, o diabo ele quer que você pare de orar. Mesmo que você não tenha palavras. Mesmo que você não tenha palavras, você tem que persistir. Você acha que é dobrar o joelho e vai tudo bem? Quando nós começamos a orar, o diabo ele quer se levantar de qualquer maneira. Ele vai querer se levantar com preocupações na sua cabeça. Ele vai querer colocar pessoas para impedir você de orar. Ele vai achar alguma forma para que a sua oração não chegue a Deus. O que o diabo não quer que você clame a Deus. O que o diabo não quer que você busque a Deus. Ainda que você está ali 10 minutos, não conseguiu falar uma palavra. Mas persevera, insista e Deus te ajudará. Porque o Espírito Santo, Ele ora conosco com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo, Ele ajuda em nossas fraquezas. Ele vai te ajudar, Ele vai chegar nessa oração e vai levar ao trono do Pai. Ria soube anda labassai de comanda gaia soube anda labadácia. Ele vai te ajudar, mas quando você insistir, quando você perseverar, insista. Quantas vezes eu fiquei minutos e minutos de joelho sem conseguir falar nada. Já fiquei meia hora, já fiquei 40 minutos, já fiquei 1 hora sem falar nada. Mas depois de 1 hora eu consegui orar e consegui falar com o Senhor. Então persevera. Não desista. Não desista. Nós não podemos ser crente frouxo para desistir das coisas. Persevera, meus irmãos. Insista ali na oração que eu quero ver capeta ficar de pé. O diabo não vai ficar de pé, porque você está assistindo e Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai te ajudar. Quer ter coisas com Deus? Clame a Ele. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, meus irmãos. Busque ao Senhor e Ele te socorrerá. Quando Pedro estava na prisão, a igreja estava orando por Pedro. Você pode estar passando o que for, mas se você insistir, Deus ele vai te conceder vitória. No momento que o povo mais precisava, o povo orava a Deus. O povo orava a Deus. O povo orava a Deus. Então, meus irmãos, não parem. Não parem de buscar a face do Altíssimo. Proste ao Senhor. Vivendo tempos difíceis, estamos vivendo. Mas se você dá mais ênfase para a carne, você vai morrer espiritualmente. Dê ênfase para o Espírito. Para de ficar mexendo no seu celular, buscando só coisa terrena.
essas porcaria que esse celular tem e comece a se achegar a Deus em oração, comece a se aprostar as coisas mais de Deus, para de ficar mexendo no WhatsApp o dia inteiro e vai buscar a face do Senhor. Por isso que você está morrendo, por isso que a aflição está vindo, por isso que o diabo está se levantando contra a sua vida, porque você não está chegando a Ele. Mas quando você começar a se achegar a Ele, quando você começar a buscar a Deus, Deus Ele vai socorrer a sua vida. Deixa as coisas de lado, deixa o mundo de lado, deixa tudo de lado, se prostra a Deus, busca coisas de Deus, medita na palavra de Deus, jejua se for necessário, e Deus Ele vai te conceder vitória. Deus vai te conceder vitória. Deus Ele vai te conceder vitória. Lucas capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois deste dizeres, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte a orar. Enquanto ele orava, foi alterada a sua aparência, a aparência da sua face, e a sua vestes estava branca e resplandecente. Você quer ter suas vestes brancas, purificadas? Você quer ter teu rosto brilhando da glória de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Busque e ore a Deus. Você quer ter sua aparência mudada? Você veio do mundo, ainda se você tem a aparência do mundo, Deus Ele pode mudar a sua aparência e trazer a aparência do Espírito para a sua vida. Sabe por que muitos não recebem? Porque pede mal para satisfazer os seus desejos. Sabe por que você não está recebendo? Porque você está pedindo mal. Ana, quando ela fez um voto com Deus, ela pediu para Deus, ela falou: Senhor, me dá um filho. Mas esse filho que eu ganhar, eu vou devolver para a tua casa. Ana, ela pediu para entregar. Ela não pediu para satisfazer o seu deleite. Mas ela pediu ali e falou: Senhor, eu quero um filho, eu peço um filho. E se tu me der um filho, eu devolverei, eu te entregarei. Então Deus, Ele quer que você entregue. Deus, Ele quer que você busque a Ele, mas naquilo que vai servir para o reino, naquilo que é concernente à vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então busque ao Senhor, meus irmãos, e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Busque ao Senhor. Não pare de buscar o Senhor. E Deus vai conceder aquilo que você está precisando. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.